Olá, amigos e amigas que assistem a TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã, que tem como objetivo levar até você de casa informações sobre projetos e iniciativas bem-sucedidas da nossa cidade e região. Todos nós estamos vivendo as consequências desse momento de pandemia causada pelo novo coronavírus. Imagine só você de casa se nós já tivéssemos um medicamento, uma vacina que pudesse evitar todas as consequências dessa doença que tem trazido tantos problemas, tanto econômico quanto também para as pessoas. Quantas vidas nós já perdemos nesse momento de pandemia no Brasil e no mundo? Pois é, nós não vamos falar sobre coronavírus hoje, mas nós vamos falar sobre uma outra doença que já existe uma vacina, inclusive é apenas uma gotinha. Se fosse para o coronavírus, você aí de casa tomaria essa vacina? Pois bem, para essa doença já existe uma vacina, é apenas uma gotinha e pode salvar vida. Para tratar desse assunto que nós vamos discutir hoje, que é sobre a poliomielite, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara o Dr. Pedro Henrique Molina, que é médico pediatra. Dr. Pedro Molina, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, professor Paulo, agradeço o convite, agradeço a TV Câmara, os organizadores, né, os que organizam essa TV, a equipe técnica. Hoje eu estou vendo aqui um amigo aqui que eu via na Rádio Piratininga, hoje ele está coordenando a parte da sonoplastia, como há 50 anos atrás, é o nosso amigo Dermival. Excelente, grande Dermival. Eu fico muito grato, depois de 50 anos, né, retornar, agora não numa emissora de rádio, né? Sim. Mas numa TV, né? Uma TV aqui em Tupã, né? Boa tarde a toda a população, meus pacientes que eu atendi aqui durante tantos anos, as mães, né, as crianças que já hoje são grandes, e a todos, viu? Eu sou grato à oportunidade de poder ser útil de alguma forma. Vim aqui, claro, como médico pediatra, para abordar a poliomielite e também o esquema de multivacinação que estamos fazendo no Brasil, aproveitando a poliomielite. Estamos intensificando as outras 18 patologias que as vacinas previnem. Tuberculose, coqueluche, enfim, nós vamos discutir no decorrer do programa, né? É que a poliomielite, ela faz parte de um programa do Rotary. Eu estou aqui em nome do Rotary Internacional, de um recém-clube criado, que é o Rotary Caingangues, que foi incentivado e promovido pelo Rotary Vanuiri, e, conjuntamente com o Rotary Tupã, né? Exatamente. Estamos em nome de todos os Rotarys daqui e do nosso distrito, 4510. Com certeza. Fazendo hoje uma programação, porque o Rotary, há 30 anos aproximadamente, ele levantou essa bandeira de erradicar essa doença gravíssima a nível mundial. Graças a Deus, no Brasil, em 1989, nós tivemos o último caso de poliomielite, foi lá no Nordeste, acho que na Paraíba. Em 1994, recebemos o certificado de erradicação dessa doença no Brasil, graças à intensificação das vacinas. E as campanhas e o apoio do Rotary, financeiramente e também em termos educacionais, né? E então hoje eu venho como médico, que atuou em Tupã há muitos anos, atuei em Curitiba, Bastos, tudo, e a convite também da TV Câmara para a gente apresentar essa proposta nesse mês de outubro, cujo dia 24 é o Dia Internacional de Combate, de Erradicação no mundo da poliomielite, que infelizmente existem 2 países que ainda têm doenças com incidência grande, viu, professor? Com certeza. O Paquistão e o Afeganistão, por motivos religiosos, preconceitos, então o Rotary está investindo pesadamente. Ou até mesmo a falta de informação, que falta inclusive de informação. é o que nós vamos fazer aqui hoje, levar para a população essas informações, né, doutor? Exatamente, professor. Então, resumindo, é esse o que nós vamos abordar. Eu me coloco à disposição, professor, para as perguntas aí. Boa tarde a todos aí, viu? Muito bem, doutor Molina, excelentes colocações, excelentes palavras também. Uhum. Bom, doutor, antes de mais nada, né, vamos falar para a população onde que o senhor nasceu, o que motivou a fazer o curso de medicina, que nós estamos vendo que em um momento de pandemia é uma profissão essencial para a vida, né? Nossa, professor, como é a do senhor, né? Eu sou médico hoje graças à sua profissão, né? Sim, então também. Os professores sabe que no Japão os professores são reverenciados, mais que o imperador, né? Exato. Porque se não fosse o professor, não tinha nós não íamos fazer o médico, engenheiro, então nós devemos a vocês. Eu tenho muita gratidão
do meu curso que eu fiz, primeiro pelos meus pais, que me incentivaram, ao esforço nosso, e depois aos mestres que nos ensinaram, com devoção, a arte de curar, a arte de prevenir as doenças, né? E por isso que é importante a vocação, você gostar do que você faz, né? O senhor deve dar aula com prazer, de transmitir conhecimentos, né? Então, cada um na sua área de atuação tem essa missão na vida. Exato. Ser útil através daquilo que Deus deu para você exercer. Então, a medicina foi assim, motivada, concluindo a pergunta, como que eu me motivei? O que motivou o senhor a cursar? Então, o que me motivou, na verdade, né? Eu era jovenzinho, eu nasci aqui em Tupã em 1957, 29 de julho. Olha só, o senhor é tupaense, então? Tupaense, nasci aqui. Fiz o segundo grupo escolar de Tupã, Helena, que hoje é Helena. Depois eu fiz admissão, aí eu fiz o ginásio do Índia Vanuíri, que na época, nos anos 70, o nível do curso público era muito bom. Nossa, o Índia Vanuíri chegava a passar pessoas no ITA, em faculdades de medicina, tal era a seriedade, né? Porque naquela época o aluno passava se soubesse. Sim, com certeza. Então você tinha que ser bom aluno de qualquer jeito. Tinha que ser muito Senão dedicado, você tinha que ficar as férias todo estudando, tal. Então o Índia Vanuíri, aquela rigidez na escola, nos deu já uma base. E outro conceito que mudou, a família também, viu? Se a gente errava lá na escola, nossos pais puxavam a orelha da gente. Com certeza, era cobrado também, então, né? Hoje parece que houve uma inversão, hoje muitas... Por que fez isso? Então, quer dizer, começou-se a passar as pessoas, mudou os critérios. E isso começou a formar profissionais menos capacitados, em muitas áreas. Infelizmente, né? Porque mudou muito o sistema. Acho que a educação tem que manter a rigidez e passar aqueles que se não passar, vamos repetir, vamos estudar, não é verdade? Até aprender com seriedade. Né? Então, a gente herdou dos nossos pais isso, e o meu irmão foi fazer medicina em Curitiba. Olha só. Que também foi encaminhado por um outro médico de Tupã, da família Galego. Ele fez ortopedia, hoje é um ortopedista já de idade, em Londrina, mas foi baseado nesse médico de Tupã que o meu irmão foi para Curitiba. E o meu irmão, eu com 16, 17 anos, ia visitar ele lá em Curitiba, ele morava numa casa de estudante gigante, né? A Céu. Eu olhava, eu achava bonito os universitários ali, servindo, aquela vida. E um dia eu fui acompanhar ele num plantão, numa cidade metropolitana, Araucária. E eu vi meu irmão de jalequinho, passando, examinando as crianças, fazendo a papinha. Uma vez ele me chamou do lado, olha, o leite materno é o melhor alimento para a criança, ele é a melhor vacina, até os 6 meses nós temos que dar o leite materno, porque ele tem uma substância que protege o cérebro e tal, e é verdade, né? Sim. O leite materno, ele evita infecções, diarreia, ele imuniza, né? E na época, professor Paulo, existia muito tabu nas mães, porque elas achavam que amamentar, o seio ficava grande, e a indústria do leite artificial, no caso a Nestlé e tal, chegava em cima das mães e dos médicos com as latas de leite para você receitar lata. Então uma parcela grande ia para esse lado. Então nós tivemos muita queda nessa questão. Mas nada substitui o leite materno. Nada substitui. Né? Então eu me animei tanto com isso, professor, que eu voltei para Tupã, eu era presidente do Grêmio aqui em Tupã. Olha só. Nosso colégio tinha 3.000 pessoas, e me lançaram de presidente do Grêmio, né? Presidente do órgão institucional representativo dos estudantes. Sim. E ganhei a eleição, depois a gente se motivou, me candidatei de novo, ganhamos. E você acredita que o primeiro jornal colorido do movimento estudantil foi nós que criamos? Olha, o jornal legal. O Paralelo, na época era tudo no mimeógrafo. E a gente fez colorido e abordava os temas, só que na época era o regime fechado no Brasil. E a gente era estudante, garotos, né? Então o senhor Osmar, o diretor, sempre chamava a gente, quando ele via que a gente estava saindo, né? Eles cuidavam da gente, né? Sim. Nós não sabíamos o que estava acontecendo no país, né? Muitos grêmios eram fechados, muitas pessoas, estudantes eram presos, perseguidos, né? Tanto é que uma vez, aqui no Índia Vanuíri, eu como presidente, eu trouxe um filme para analisar de Lins sobre a questão do racismo. Rapaz, foi vetado o meu filme. É mesmo? Me chamaram lá porque acharam que o filme ia dar muita polêmica. Não podia ter polêmica na época. Sim. Né? Então você não podia ficar discutindo nos bares naquela época. E resultado, eu perdi o meu dinheiro, mas tudo bem, eu tentei. Então a gente foi muito ativo na parte cultural, na parte de gincanas, de jogos, né? E daí chegou a hora de eu ir para Curitiba, que eu já tinha decidido fazer medicina. Sim.
Fui com uma tristeza, rapaz. Meu pai me levou de Fusquinha. Meu pai me levou, ele ia me deixar para pegar o ônibus em Londrina. Rapaz, eu fui chorando, porque é duro, né? Um jovem de 18 anos, com a vida que eu tinha em Tupã. Tá certo, eu ia estudar, meu irmão estava lá, mas é uma mudança radical. Sim, você deixar a tua casa. Deixar tudo aquilo que... Aí ele não teve, meu pai me deixou, perdi a passagem, mas me levou de carro até Curitiba. Ele viu que eu não tinha condição. E aí ficou uns dias lá, e aí eu comecei, então aí eu fiz um propósito. Meu irmão falou, Pedro, você veio para cá, dedique esse ano para tudo no que você quer. Você quer passar a medicina? Olha, a medicina é 80 por 1, tem certos cursos que são difíceis, odonto, medicina, enfim, era concorrência grande. Sim. Então eu me dediquei. Aquele ano de 76, professor, eu assisti um filme só, O Tubarão, lembro até hoje, o primeiro Tubarão. Fui ver um filme. Eu era de manhã, do tempo estudando, de manhã à tarde, revisão, ia dormir 11 horas e me dediquei, rachava, porque eu estava competindo com centenas, milhares de pessoas que já estavam há 4 anos tentando. Exatamente. E o que me animou, sabe o que foi? Os cursinhos naquela época, o Positivo era um grande curso já, ele fazia provas de simulado a cada mês, para fazer um teste do seu grau de... Eu fiz o primeiro. Sim. Rapaz, a hora que eu vi que eu tinha chance, a hora que eu chego no painel, eu estava... Os 10 primeiros eram chamados Posicobras. Eu tinha passado em 6º lugar. Olha, parabéns. Então eu fiquei tão feliz, falei, meu Deus, eu comecei a agradecer a formação que a gente teve aqui em Tupã, no Índia Vanuí, nossos professores... aquilo que a gente achava que era muito rígido, na verdade era uma disciplina para a gente ter uma formação, inclusive os professores eram de muita qualidade, muita qualidade. Que ótimo. Professor Taikishi, professor Tiago, Dona Dalva, o professor Ovídio, professor, um monte de professores que tinham uma qualificação, e outra não tinha história, se você não soubesse, você ficava. Sim, né? Sim. Então aí, rapaz, eu comecei a me animar, rachar e acabei passando em medicina. Foi o dia mais feliz da minha vida, eu não dormi a noite inteira, voltei para Tupã e, meu Deus do céu, bobaiada, a gente fica meio tanto estudando, né? Sim. Mas hoje eu já analiso o seguinte, viu, aos nossos jovenzinhos aí que vão fazer cursinho, eu poderia ter sido mais flexível, né? Ter dado um tempinho mais, assistir um filme a mais, não é isso que é até indicado. Exato, para não bitolar. Para você não bitolar, né? Mas aquele medo de não passar outro ano. Mas também todo esforço, todo empenho e dedicação valeu muito a pena, né? Eu passei, tenho gratidão aos meus professores de cursinho. E depois que o senhor fez o curso de medicina, o senhor se especializou então, em pediatria? Eu especializei já em pediatria. E como eu tinha dado alguns plantões na região metropolitana como estudante ainda, na época podia, hoje não pode mais. Tem que ter um médico que tem o CRM, mas não existia essa lei. Então os médicos pegavam os casos acadêmicos do 6º ano, botavam lá à noite no hospital e ele ficava em casa. Isso não pode. É uma responsabilidade muito grande. Eu não tinha o CRM. Eu ia responder e ele também. Né? Mas era assim que funcionava nesses anos. E eu trabalhei, e o pessoal gostou de mim, nessa cidade chamada 4 Barras, e eu fui embora para terminar minha residência. Um dia chega lá o responsável de um diretório do partido, acho que era o MDB, não sei que partido que era, o do Detran, o assessor do deputado do estado, da região, e falou, o senhor é o doutor Molina, né? O senhor trabalhou lá em 4 Barras. Na época, houve uma mudança nacional em termos de política. No Paraná entrou José Richa, aqui em São Paulo entrou o Tancredo, o Montoro. Então houve uma mudança na parte política, né? E esse novo grupo político, da qual eu entrei ali, no caso fui contratado como médico-chefe dessa cidade, eu comecei a minha carreira ali. E foi com essas inovações de ampliação do Sistema Único de Saúde, foi o início que germinou nesse SUS que nós temos hoje. Porque na época, professor, era só nos grandes centros que tinha aqueles PANs, os atendimentos, o pessoal da zona rural, do sítio, tinha uma dificuldade muito grande para chegar, para vacinar. Então começou a ampliação, unidades de saúde lá no local difícil acesso, contratação de médico, de enfermeiro. Então aí começou, inclusive, as campanhas que sempre teve essas campanhas, né? Mesmo na época a gente vacinava contra pólio, começou a subir o nível. E começou a ter fortalecimento Fortalecimento, também. Chegando até
aos 95% de imunização, Excelente. que é o critério excelente hoje, considerado excelente. Quer dizer, cada 100 crianças, 95 são vacinadas. São vacinadas. Esse é o objetivo de critério ideal. E aí eu fui participando, fui presidente de comissões, representei a região metropolitana, fui para Brasília na prévia da 8ª conferência de 1988, que culminou então com a Carta Magna, onde estão os parâmetros de como que deve ser a saúde dentro da nossa Carta Magna. Direito de saúde a todos, o critério de hierarquização, o financiamento do setor, todas essas leis Sim. que nós fizemos lá nesse começo. E foi criado inicialmente o SUDES, Sistema Unificado Descentralizado, e depois o SUS. Ótimo, então, que é o SUS que nós conhecemos. O SUS que nós conhecemos não é o ideal, temos dificuldades de agendamentos, de tempo, mas é um modelo que oferece muita coisa boa. Né? Com certeza, temos e que está aqui para a gente utilizar. Temos também, hospitais né? maravilhosos em Barretos, em São Paulo, temos uma rede básica que ampliou, os PSFs, as unidades de saúde. Eu acho que está faltando um pouquinho de entrosamento das instâncias estadual, federal, municipal, e otimizar e agilizar os procedimentos. É isso que falta. Agilizar, excelente. Coisa que na Inglaterra funciona. Excelente. Porque o sistema da Inglaterra é muito bom. Valoriza os profissionais, é ágil e tem resolutividade. E funciona, é o melhor do mundo. O inglês. E quem sabe... com certeza nós vamos chegar Vamos chegar lá, com certeza. Eu ainda quero ver a nossa fonte aqui de Tupã funcionando, o trem voltando para a estação de trem aqui, né, Dermival? E o Sistema Único de Saúde atendendo um idoso, uma criança e resolvendo logo o problema dele. Tem que fazer uma tomografia, vamos resolver, tem que internar, tem que passar pelo especialista, não precisar levar meses, isso aí é triste. Para a gente que é profissional de saúde, é doloroso. Sim. Eu tenho funcionários que eu sei que vão, às vezes, doutor, marcaram para setembro, esse eco, imagina. É toda uma situação difícil. Então, eu às vezes tenho que passar por cima, ligar para o secretário, resolver, coisa que eu fazia quando eu atendia. Sim. Eu ligava, eu quero esse exame amanhã, depende muito da postura médica, viu? Você tem que estar em cima para resolver o problema. É a nossa missão. Excelente, doutor Pedro, excelente. Nossa missão. E tive muitos problemas com secretários por aí afora, porque eu ligava, eu anotava no prontuário, um professor meu falou, vocês anotam no prontuário que o caso é urgente, que você quer esse exame. Chama a responsável, a enfermeira, avisa o superior lá, olha, eu quero esse exame em 48 horas. E conversa com o paciente. Porque o paciente tem que estar ciente da gravidade da situação dele. Exatamente. Esses são os desafios profissionais. Os desafios. Então, isso aí certeza. me fez muito feliz. Em 1995, eu acabei retornando para Tupã, aliás, para Bastos, por motivo de cuidar dos meus pais. Ótimo. Meu pai foi me visitar. E atualmente o senhor atua como médico na nossa região, Tupã, Bastos? Então, isso que eu ia concluir só essa parte minha. Então, eu vim em 95 e o Jaqueto, que é pediatra em Bastos até hoje, me convidou. Então, durante 6 anos eu fiquei lá, a gestão do prefeito que foi médico, o Dr. Takeo Kimura, trabalhei lá com o Barufati, trabalhei lá com o Jaqueto, que é um dos Jaquetos aí, pediatra formado em Curitiba. Depois eu quis ficar mais perto de Tupã tal, e aí eu prestei concurso aqui, fui concursado, trabalhei 10 anos aqui na Vila Formosa, na Vila Barca, no Pimentel, trabalhei com o João Natal, com o Dr. Luiz Paulo de Tarso, doutora Lucila, era só os pediatras, né? Ótimo. Depois fiz concurso em Herculândia, me chamaram, 16 anos em Herculândia. Aí meu pai faleceu, minha mãe faleceu, e meus parentes estão mais no sul, Curitiba, Santa Catarina, minha irmã. Então eu aposentei em 2017 pelo estado lá do Paraná, e fiz um objetivo, professor, que eu sempre quis fazer. Eu falei, puxa vida, durante 35 anos eu procurei fazer melhor dentro da minha profissão. Agora eu quero fazer um sonho, eu quero conhecer as minhas origens italianas, espanholas. Aí eu comecei a viajar. A buscar. E buscar o lado histórico, a parte profissional, como são os países na saúde. Eu fui para a Espanha, na cidadezinha onde nasceu meu bisavô. Fui para a Itália, lá no Vêneto, onde nasceu minha bisavó, meu bisavô. Quer dizer, muito emocionante essa busca. Fiz minha árvore genealógica. Que legal. Eu falei, meu Deus, a gente vive quantos anos? 60, 70, 80, né? Então eu ainda agradeço a Deus de estar com saúde e ter tido a permissão
de poder, nesse momento, fazer essa busca, né? A pandemia que me trancou. Mas aí veio a salvação e veio o Rotary. Que bom. Porque eu, como aposentado, eu atendia vizinho, atendia aquele, não parei de atender. Mas sem o caráter lucrativo, sem bater o ponto, entendeu? Sim. Eu atendia. Agora o Rotary me convidaram, me colocaram até de presidente eleito para o ano que vem, sem me consultar. Ótimo, parabéns. Poxa vida, eu falei, mas nem me consultaram, rapaz. Eu Parabéns, falei, mas é a confiança com certeza no trabalho que o senhor tem realizado. eu agradeci Tenha certeza disso. quem me indicou, sou profundamente grato. Falei, meu Deus, e estou no Rotary, às vezes eu substituo o presidente atual e conduzo as reuniões. Na nossa gestão, que tem menos de 3 meses, já ajudamos a Casa Emanuel, compramos colchão, a Casa dos Idosos lá, o Rotary Vanuíri. A gente vai ter que encerrar o primeiro bloco. Gente, tá? então eu agradeço, mas deu para dar uma pincelada, né? Você de casa que está nos assistindo pode perceber no primeiro bloco aqui toda a trajetória profissional, acadêmica também, do Dr. Pedro Molina, né? A atuação dele como médico, assim também como ele comentou o desenvolvimento do SUS ao longo dos anos, né? Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, é apenas 1 minutinho, daqui a pouco a gente já retorna, não sai daí não.